evento de Tunguska, ocorrido na Sibéria em 1908, foi o impacto mais prejudicial da história recente em nosso planeta, e também o mais misterioso, pois até hoje ninguém sabe explicar exatamente o que aconteceu ou como aconteceu. Esse impacto causou uma explosão que destruiu em questão de segundos mais de 80 milhões de árvores em uma área de quase 2.000 km². O estranho nessa história é que ele não deixou nenhuma cratera de impacto, embora houvesse muitas testemunhas, pessoas que relataram terem sido arremessadas em uma cidade a 60 km de distância. Ninguém viu nada que pudesse determinar se foi mesmo um meteoro. Além disso, não foram encontrados vestígios de detritos espaciais no chão perto do local. Muitos consideraram que o asteroide entrou na atmosfera e explodiu antes de atingir o solo, enquanto outros descartam a possibilidade de que tenha sido um cometa. Caso você esteja pensando em testes de algum tipo de arma, também não foram encontrados vestígios dessa natureza, e em 1908 ainda não havia muita tecnologia nesse sentido. O ocorrido em Tunguska aconteceu já há muito tempo, deixando um rastro de mistérios até os dias de hoje. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Em 1908, na região do rio Tunguska, no território siberiano, ocorreu um misterioso fenômeno que a imprensa mundial chamou de o meteorito de Tunguska. Nessa ocasião, uma grande explosão nas proximidades do rio Vashka provocou enormes estragos e causou transformações ambientais de ordem radiativa e permanente na região. Muitas expedições científicas estiveram no local, analisando os destroços e marcas deixadas pela explosão do suposto meteorito, sobre o qual cientistas de todo o mundo postulam uma infinidade de hipóteses. Todas tentam explicar o fenômeno, sendo que as mais comuns consideram que o objeto acidentado era mesmo algo como um bólido, um relâmpago-bola, um cometa ou ainda uma explosão da antimatéria. O fato é que todos querem desvendar esse mistério e até agora ninguém conseguiu. O acidente do início do século deixou sequelas fantásticas por toda a região siberiana, provocando fenômenos inexplicáveis até localidades situadas a mais de 6.000 km de Tunguska. Por exemplo, na Europa, em cidades como Londres e Berlim, era possível se ler à noite graças à fantástica iluminação que vinha da Sibéria por várias noites depois da explosão misteriosa. Em todo o mundo foram registrados terremotos e maremotos de variadas intensidades, sendo que um deles abalou toda a região oeste da Rússia. No local da explosão, com um terrível impacto, vários hectares de florestas virgens e densas foram derrubadas e, estranhamente, se reconstruíram apenas alguns anos depois, chegando a um nível de reflorescimento natural bem acima do normal. Numa área circular de aproximadamente 2 km de diâmetro, bem no ponto da explosão, as árvores mais altas permaneceram em pé, tendo apenas seus galhos quebrados. Elas foram praticamente petrificadas. De 2 a 4 quilômetros de distância do epicentro da explosão, numa área mais ou menos circular de 8 quilômetros de diâmetro, as árvores foram derrubadas pelo tremendo impacto e ficaram caídas no chão, sendo que seus troncos estavam alinhados com o centro da explosão. Por essas razões e por nunca ter sido encontrado uma cratera no local do impacto,
alguns cientistas concluíram que a explosão deu-se no ar, a algumas dezenas de metros de altitude. Isso descartaria a hipótese de tratar-se de um meteorito ou outro corpo sólido, já que não se registrou nem a cratera, nem vestígios de materiais que supostamente o comporiam. Para muitos estudiosos do fenômeno, a cidade de Tunguska é considerada a maior anomalia magnética da Terra, um lugar onde não vale a pena usar a bússola, pois a agulha desanda como louca. Isso passou a ocorrer depois do acidente e mesmo um século depois o fenômeno ainda acontece. Outra aberração do local se verifica nas plantas, que assumem formatos incomuns aos das suas espécies. Já os insetos que vivem na taiga, que é um tipo de floresta pobre em vegetação comum no norte da Rússia e Sibéria, são bem maiores do que os de outras regiões, numa prova inequívoca que sofreram mutação genética, assim como as plantas, em razão de algum tipo de radiação emanada na explosão. Pesquisadores de institutos de todo o mundo estudaram tais anomalias, mas não conseguiram explicá-las a contento. Um desses estudiosos, que na época do acidente tinha 2 anos de idade, é o cientista e escritor Alexander Kazantsev. Kazantsev é desde 1950 um dos cientistas mais renomados da extinta União Soviética, tendo dedicado boa parte de seu tempo estudando, durante muitos anos clandestinamente, o fenômeno UFO. O cientista afirma que o fenômeno de Tunguska até agora não foi estudado de forma satisfatória. Em sua opinião, se a explosão tivesse ocorrido 4 horas antes, teria destruído Leningrado, pois essa cidade estaria na trajetória de voo do objeto que explodiu na Sibéria. Kazantsev, com isso, deixa clara sua opinião e de demais cientistas de que o objeto que motivou a explosão era um artefato material proveniente de fora da Terra, que, tendo sofrido alguma anomalia, teria espatifado sobre Tunguska. O objeto voador não identificado passaria exatamente por cima de Leningrado, continua Kazantsev. E se a explosão tivesse ocorrido 44 anos mais tarde, seria confundida com um ataque atômico e poderia provocar um conflito nuclear. Nenhuma outra hipótese, que não a da origem extraterrestre do fenômeno, explica todas as anomalias registradas depois da catástrofe. Em 1946, por exemplo, Kazantsev propôs uma reforma em sua hipótese, para torná-la mais completa, estabelecendo as coordenadas de voo do objeto não identificado que originou a explosão. Alguns cientistas refutaram inteiramente a minha hipótese, mas haverá outra maneira de se explicar a trajetória sinuosa de voo de um meteorito? Pergunta o russo. Hoje em dia, a hipótese de Kazantsev ainda é a mais aceita, mas recheada de detalhes. Sergei Bulantsev, jornalista russo que vive em Moscou e já visitou o Brasil, revelou num evento no Rio de Janeiro, patrocinado pelo Centro de Investigação sobre a Natureza de Extraterrestres, o CISNE, que há uma corrente de cientistas russos que acredita que existiu não apenas uma, mas 2 explosões em Tunguska. Bulantsev afirma que os cientistas da antiga Academia de Ciências da União Soviética baseiam suas hipóteses no fato de terem sido registrados 2 picos durante a explosão, com intervalo de poucos minutos entre eles. A ideia que se tem, diz o jornalista, é de que um objeto voou pelo local sofrendo algum tipo de problema, explodiu e seus componentes praticamente se desmaterializaram. Depois, outro objeto, possivelmente procurando o primeiro, também teria explodido. Bulantsev e outros também fizeram afirmações de que se acredita, entre a comunidade científica russa, que o objeto continha alguma espécie de antimatéria, que em contato com a matéria gera uma imprevisível, mas certamente fabulosa explosão. E o que é mais revelador, num caso de contato entre essas substâncias, ambas seriam aniquiladas no processo, resultando na liberação de imensa quantidade de energia. Ao longo dos anos, diversas expedições científicas foram enviadas ao local para procurar provas materiais da explosão. Entre elas, destaca-se o grupo enviado por Sergei Korolev, que analisou um pedaço de objeto que, em sua opinião, era constitutivo da possível nave extraterrestre. O fragmento foi encontrado apenas 68 anos após a explosão, às margens do rio Vashka. 2 operários trabalhavam na margem do rio e acharam um pedaço de um estranho metal que emitia faíscas ao bater em pedras. Espantados
preocupados com o efeito que o metal produzia, os operários decidiram enviá-los para Moscou. Eu fui um dos pesquisadores que tiveram a oportunidade de ter nas mãos este pedaço de metal, cujo peso era de 1,5 kg, disse Kazantsev. Os cientistas envolvidos na análise do fragmento cortaram-no em 3 partes e as enviaram a vários institutos de pesquisa físico-química. Descobriu-se nas partes uma liga metálica singularíssima, cuja composição apresentava cerca de 67% de césio, 10% de latânio, isolado de todos os metais deste grupo, o que por enquanto não se consegue na Terra, e 8% de neomídio. Detectou-se também nas amostras a existência de 0,4% de ferro puro, sem qualquer sinal de oxidação. O importante não é o aprofundamento em detalhes técnicos, basta dizer que a conclusão dos cientistas foi categórica. Mesmo com as mais modernas tecnologias terrestres, é impossível obter-se em qualquer laboratório tão rara liga de metal. Aproveitando o ensejo, é curioso notar-se que em fragmentos colhidos em outros casos ufológicos, inclusive de explosão de objetos, ao redor do mundo sempre se encontraram ligas peculiares e não existentes ou artificialmente produzidos na Terra. Um outro detalhe curioso a respeito das marcas deixadas em Tunguska diz respeito às camadas de turfa e do solo na zona da explosão. Análises feitas por especialistas comprovaram que o teor de fertilidade das terras daquela região é nada simplesmente 600 vezes maior do que o de qualquer outro lugar do planeta. Somente 9 anos após sair os resultados das pesquisas, a imprensa russa e depois a internacional começou a informar sobre o material encontrado em 1976 às margens do Vashka. Muitos cientistas liderados por Kazantsev argumentam que, em relação à explosão de Tunguska, a nave extraterrestre não chegou a descer até a superfície da Terra, pois que explodiu lá foi o que se chama de módulo de descida, uma sonda menor, e não propriamente a nave em si. Kazantsev afirma ainda, com base em descobertas soviéticas, que o UFO teria ficado 47 anos em órbita da Terra esperando algum tipo de contato com outros artefatos de seu planeta, e conforme esperava, perdia altitude gradativamente. Por fim, quando os tripulantes perceberam que está muito próximo da Terra, acionaram seus aparelhos automáticos explodindo a nave, concluiu. A hipótese pode parecer forçada e fantasiosa, mas vindo de um eminente cientista como ele, pode ser levada a sério. Pode-se supor ainda que o programa dos possíveis computadores que existiriam dentro do UFO preveria que, em caso de queda ou acidente sobre um planeta povoado, a nave poderia causar morte e destruição. Seja como for, por enquanto só é possível fazer algumas conjecturas a respeito das causas da explosão do módulo, sem que se chegue a nenhuma conclusão satisfatória. Sabe-se que a maioria dos fragmentos da nave estão perdidos, flutuando pelo espaço ou em órbita afastadas da atmosfera terrestre. No futuro, esses fragmentos, o maior deles tem dezenas de metros, quando bem analisados, esclarecerão muitas dúvidas relacionadas às anomalias siberianas. De qualquer maneira, se em 1908 houve realmente uma expedição à Terra de seres vindos de outro planeta, o fim disso tudo foi um tanto quanto trágico. A região de Tunguska ainda hoje conserva vestígios dessa catástrofe que, segundo a versão oficial, foi simplesmente provocada pela queda de um meteorito.